Testemunho de casamento restaurado. Doris, como tudo isso começou? Tudo começou quando casamos. É estranho dizer que toda a crise tenha começado já no início do nosso casamento, mas é a mais pura verdade. Eu vou tentar resumir toda a história, pois é longa. Nos casamos, e até o casamento foi muita prova, mas graças a Deus, por ser sua vontade, nos casamos. Já no primeiro mês de casamento houve muita tribulação em nossa relação e meu marido saiu de casa pela primeira vez. Infelizmente, foram mais outras 4 vezes e foi quando meu marido saiu pela última vez que eu descobri onde estava o erro. Cansada e até desesperançada por tantas indas e vindas e tantas tentativas frustradas de manter o meu marido em casa e o meu casamento, que num ato de desespero eu dobrei meus joelhos e orei ao Senhor, pedindo para que Ele fizesse a sua vontade, pois eu descobri que do meu jeito nada podia. Agradeço ao meu amado marido celestial que me inclinou a ler o livro Como Deus Pode e Vai Restaurar o Seu Casamento, o qual eu já tinha, mas ainda não havia lido. Assim que eu comecei a ler, eu fui devorando as páginas do livro. Foi como se um balde de água fria fosse derramado sobre a minha cabeça. Eu pude ver toda a situação como era de fato, pois até então era como se eu estivesse com uma venda nos meus olhos e o vilão da história era o meu marido. Mas louvado seja o meu Senhor que me abriu os olhos através do livro. Conforme eu fui enxergando pelo livro todos os meus erros, fui buscando ao Senhor e dando passos para a minha mudança. O Senhor me sustentou literalmente e verdadeiramente. Cada descoberta eu procurei me retratar com meu amado Senhor, pois tudo o que havia acontecido nada mais era do que o meu adultério contra o meu verdadeiro amor. Eu o busquei de todo o meu coração e Ele me levou a consertar o que estava errado. Como Deus transformou você e Ele transformou a sua situação, Doris, conforme você o buscou de todo o coração. Conforme eu o busquei de todo o meu coração, Ele foi me guiando a obedecer todos os princípios dos quais eu havia quebrado. Descobri que eu é que estava andando na contramão de Deus. Eu achava que eu era dona da verdade, cheia de razão e santidade. E na verdade eu não passava de uma fariseia. Fui tola, rixosa, contenciosa, manipuladora e sem afeto. Eu humilhei meu marido e achava que eu estava fazendo favor a Deus. Não tinha respeito por ele, não dava a honra que eu deveria dar e achava que tinha que ditar como as coisas deveriam ser para ele. Mais uma vez, tola, a pior de todas. Quais os princípios da palavra de Deus ou princípios dos nossos recursos, Doris, que o Senhor te ensinou durante essa provação? Durante a minha jornada, eu aprendi muitas coisas. Apesar de já conhecer a palavra de Deus, era como se eu não enxergasse nada. E foi através do ministério que eu aprendi e enxerguei cada princípio. O deixar ir foi o primeiro e primordial princípio que eu aprendi, pois em todo o processo de idas e vindas com meu marido, em todas as vezes eu insistia e persistia em ficar atrás dele, passando por muita humilhação, mas mesmo assim eu continuava. Depois que eu deixei ir fisicamente e no coração, o Senhor cuidou de cada detalhe, de tudo mesmo. Nunca pedi nada ao meu marido, nunca o procurei para nada, mas sempre olhei e confiei no meu amado marido celestial em tudo e para tudo. E foram os meses mais maravilhosos que eu já tive com ele. Perdoar e fazer as pazes com as pessoas com quem eu estava afastada também foi um princípio essencial. Aprendi e aprendo todos os dias a me submeter, a renunciar a mim mesma, a amar e servir minha família, como me ensina o meu Senhor. Todos os princípios que eu descobri que eu violei,
eu busco diligentemente obedecer, graças ao meu amado marido celestial. Quais foram as horas mais difíceis que o Senhor te ajudou a atravessar, Doris? O momento mais difícil foi quando foi confirmada a existência de uma outra mulher, recebendo uma ligação dela, dizendo que o meu marido era o marido dela. Isso foi muito doloroso. Mas o meu amado marido celestial e Senhor me ajudou. E como ensina Erin, eu permaneci quieta, sem falar mais do que devia. E com educação eu despedi a pessoa. O Senhor me sustentou todo o tempo. Isso me deixou mais forte e com muita fé. Doris, qual foi o ponto de virada da sua restauração? O ponto de virada foi quando meu marido, depois de muito tempo, começou a procurar a minha sogra e a falar sobre mim para ela, dizendo que me amava e que não suportava mais ficar longe de mim. Isso ele disse para ela me falar, coisa que ele nunca tinha feito antes. Ele nunca foi de demonstrar sentimentos e muito menos falar. A partir daí, ele pediu meu contato para ela e alguns dias depois ele me ligou e disse tudo para mim. Eu regozijei de alegria, eu senti do Senhor que estava chegando o dia, mas sempre esperando e confiando no Senhor, pois desde o começo da minha jornada de restauração, ele me procurava e demonstrava desejo de voltar. Mas nenhuma das vezes realmente voltou. Por isso eu não esperava nada dele, e sim do Senhor. Foi então que ele falou sobre o desejo de voltar. Compartilha conosco como isso aconteceu, Doris. Seu marido simplesmente apareceu? Você suspeitou que isso estava perto de acontecer? Aconteceu que, depois dele me procurar e demonstrar desejo de voltar, passou alguns dias e, graças ao meu amado Senhor, ele realmente voltou. Meu marido está em casa. Era impossível aos olhos do homem. Quantas vezes ouvi que não tinha mais jeito e que era para eu seguir a minha vida sem esperar que acontecesse. Mas louvado seja o meu amado marido celestial, que esteve comigo e me sustentou até o fim. E hoje eu posso dizer a todas as mulheres que eu puder: o Senhor pode e vai restaurar o seu casamento. Não duvide, apenas creia, espere e confie. Ele pode e fará. Para os homens é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Doris, você recomendaria algum dos nossos materiais em particular que te ajudou? Sem dúvida, eu recomendo todos os livros e os cursos, mas principalmente os livros como Deus Pode e Vai Restaurar o Seu Casamento e Uma Mulher Sábia. Eles foram orientação para mim. Doris, você tem versículos bíblicos favoritos que gostaria de passar para as mulheres que leem o seu testemunho? Promessas que ele te deu? Mas Jesus, olhando-os, disse-lhes: aos homens isso é impossível, mas com Deus todas as coisas são possíveis. Mateus 19, versículo 26. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria? Ou falaria e não confirmaria? Números 23, versículo 19. Assim também acontece com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas realizará toda a obra que desejo e atingirá o propósito para qual a enviei. Isaías 55, versículo 11. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Provérbios 3, versículos 5 a 6. Doris, você estaria interessada em ajudar a encorajar outras mulheres? Com certeza sim. De qualquer forma, Doris, qual o tipo de encorajamento que você gostaria de deixar para as mulheres em conclusão? Amadas,
Não desistam, nem desanimem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então confiem. Em todas as situações Ele trabalha em favor daqueles que creem. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Não olhem as circunstâncias, nem deem ouvidos às pessoas incrédulas. Somente olhem para o Senhor, se apaixonem por Ele, e vocês terão os melhores dias das suas vidas. Ele é fiel e verdadeiro. Doris.